Olá, amigos, tudo bem? A gente já teve oportunidade de tratar o tema mobilidade social, que é um tema de sociologia, em um vídeo anterior com vocês. Aliás, é um dos nossos vídeos mais acessados dentro de sociologia. Eu queria tratar nesse vídeo agora com vocês sobre o tema mobilidade social no Brasil. Queria falar de uma forma rápida, porém bastante objetiva, sobre a situação da mobilidade social no Brasil. Antes, porém, é importante a gente rever aqui o conceito, o significado de mobilidade social. Ora, o que vem a ser mobilidade social? A mobilidade social é um processo social através do qual o indivíduo muda de classe social. Agora, existe a mobilidade horizontal e a mobilidade vertical. A mobilidade horizontal, que muita gente não sabe que existe, ela acontece quando a pessoa melhora de condição financeira, condição profissional, porém não o suficiente para mudar de classe social. Ele não atinge um patamar de renda, uma qualidade de vida suficiente para que ele possa ascender a uma outra classe social. A isso a gente chama de mobilidade horizontal. Agora, a mobilidade vertical, que é a que interessa para a gente nesse vídeo, é aquela na qual o indivíduo ele ascende socialmente, ele sobe socialmente ou desce também socialmente, ou seja, a mobilidade vertical ela é ascendente quando ele está numa determinada classe social e evolui para uma classe social acima da dele, mais alta. Por isso o nome mobilidade ascendente. A mobilidade vertical descendente é quando ele cai de condição social, vamos colocar assim, ele desce da classe social em que ele está. Tá? Então a gente chama de mobilidade vertical descendente. E qual é a situação da mobilidade vertical no Brasil nos dias de hoje? A situação do Brasil em termos de mobilidade vertical ascendente é uma situação muito difícil. O que a gente verifica é um fenômeno que, em sociologia, a gente chama de gargalo social no Brasil. Tá? Então, assim, imagine, por exemplo, um funil de cabeça para baixo. Então, tem aquela quantidade enorme de pessoas e a ascensão, a possibilidade de ascender socialmente, ela vai se afunilando, de modo que poucas pessoas ou uma parcela muito pequena da população consegue ascender socialmente. Então, a gente verifica também o quê? No quadro geral aí da mobilidade social no Brasil. Uma queda no status social do brasileiro, uma queda na condição social. Se a mobilidade ascendente ela vai cada vez mais se afunilando, a mobilidade descendente ela vai aumentando muito mais. Isso acontece principalmente no caso das classes médias no Brasil. O que se verifica é uma queda no padrão de vida das chamadas classes médias brasileiras. Tá? Então elas vivem um processo de mobilidade descendente, mas não é algo só específico, mas particularmente no caso das classes médias, isso é uma situação mais gritante. E outro aspecto que a gente verifica também em termos de mobilidade social no Brasil é que cerca de 70% dos filhos vivem em condição igual a que seus pais viveram ou em condições piores, ou seja, rolaram escada abaixo, vamos colocar assim, na questão da ascendência social. Muitos, inclusive, dependem da ajuda dos pais para a sua sobrevivência, mesmo depois de terem saído de casa ou terem constituído família, o que é um fenômeno bastante triste. Então, a gente vê que existe essa estagnação. A mobilidade social no Brasil ela é algo que se torna cada vez mais difícil. Parece não seguir os níveis de crescimento econômico que o país vai vivendo. Parece que isso não se reflete no social. Agora, a grande questão é, quais seriam as causas
desse gargalo social que a gente verifica no Brasil, ou dessa lentidão, dessa dificuldade de ascensão vertical no Brasil, na população brasileira. Até os anos 1970, pelo menos, acontecia no Brasil o que a gente chama de mobilidade estrutural. Ora, o que significa mobilidade estrutural? A mobilidade estrutural, ela acontece quando existe uma grande oferta de emprego e, naturalmente, com essa maior oferta, a exigência de qualificação em termos profissionais ela é muito menor. Isso aconteceu muito durante os anos, né, do chamado milagre econômico brasileiro, durante o regime militar no Brasil. Então, a situação, até os anos 1970, ela era relativamente, digamos assim, promissora. Havia mais mobilidade social. Porém, daí em diante, o que a gente verifica é um outro fenômeno, né, que é o fenômeno que a gente chama em sociologia de mobilidade circular. Ela acontece quando existe uma redução na oferta de empregos e, naturalmente, existe, em contrapartida, uma maior exigência de qualificação. Então, quando as pessoas não têm essa qualificação exigida, naturalmente ela terá dificuldade em ascender socialmente no Brasil. Ela passou a ter essa dificuldade. Então, aquilo que nós colocamos até os anos 1970, segundo as pesquisas, tínhamos uma mobilidade do tipo estrutural, daí em diante instalou-se uma situação de mobilidade circular, né, que exigiu cada vez mais formação em termos de educação, em termos profissionais dos indivíduos, das pessoas, de um modo geral. Tá? E o que acontece? A educação pública no Brasil não é uma educação de qualidade. O principal instrumento, né, que permite a ascensão social, naturalmente, é a educação. Ele é o principal. Tá? A partir do momento que a maioria da população não tem acesso a uma educação de qualidade, naturalmente, né, essa grande parcela da sociedade vai ter dificuldade em ascender socialmente. Tá? Então, isso é um fato, né, que existe no Brasil. Tá? Uma educação pública, principalmente, que não é de qualidade. Agora, um outro aspecto também interessante é que no Brasil ocorre um fenômeno, né, que é a desvalorização do profissional qualificado. Então, muitas vezes o indivíduo se forma, ele procura se qualificar, faz cursos e mais cursos, né? É mestrado, é doutorado, né? E no final das contas não há um retorno financeiro disso. Tá? Não há uma valorização do profissional, né, mais qualificado. Resumindo, qualificação profissional do Brasil não é sinônimo de boa remuneração, ou pelo menos não garante uma boa remuneração e, consequentemente, a ascensão profissional e social. A desigualdade social é um grande problema nesse país. Ela acaba fazendo com que poucos subam muito, né, e muitos subam pouco ou não subam nada. Tá? Então, a nossa pirâmide, em termos aí de ascensão social, ela vai ficando com um topo cada vez mais estreito. A distância que separa os que ascendem socialmente daqueles que não ascendem ou decaem em termos sociais, a distância é cada vez maior. É um fenômeno preocupante, né? Principalmente se nós pensarmos que nós já chegamos a ganhar, acredite, de países como a Alemanha e a Inglaterra, em termos de mobilidade social ascendente. Você sabia disso? Pois é, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, a gente sempre pede que deixe um comentário, deixe alguma dica de tema, se você tiver alguma ideia de tema, tá? Não deixe aí de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para você ficar a par de todos os assuntos que nós abordamos aí dentro de história, filosofia e sociologia. Nossos vídeos são semanais e é importante que você fique a par de todas as nossas novidades. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, polis, e até o nosso próximo vídeo.